Olá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda à prática de oração de hoje. Agradeço a sua presença e espero que você goste do programa de hoje. As palavras da verdade proferidas por Buda, Ryuho Okawa. No grande universo sempre houve a luz. A luz é a energia de Buda. Graças à energia vivem as pessoas. A energia de Buda criou a história da humanidade e será suprida eternamente. Esta luz eterna vem do mundo celestial e predomina sobre a terra. Esta é a luz celestial. Ao passar pelo prisma de Buda, manifestaram-se as 7 cores do arco-íris arqueando sobre o céu. Pode-se ver aqui a misericórdia de Buda. Amarelo é a cor do ensinamento, branco é a cor da salvação, vermelho é a cor da justiça, violeta é a cor da obediência, azul é a cor do pensamento, verde é a cor da harmonia, prata é a cor do progresso. As 7 cores se ajudam mutuamente e surge então o reino búdico. O reino búdico brilha vivamente com a junção dos bodhisattvas. Este é o reino do amor, ou o reino da misericórdia. Este é o reino da sabedoria, ou o reino do ensinamento. Especialmente é o reino das almas que vivem em paz. As almas originais são os filhos de Buda. Os filhos de Buda se tornaram seres humanos verdadeiros. Os seres humanos verdadeiros possuem espiritualidade. Os espíritos são poderes imortais. Os espíritos são forças imortais. Os espíritos são entidades reais. Os corpos físicos são as sombras dos espíritos. Isto é, vocês são os barcos que navegam abaixo o grande rio. O grande rio é o símbolo do curso das vidas. Cada qual navega rio abaixo como um pequeno barco. Portanto, você precisa de um barqueiro. Sem ter um próprio barqueiro, com certeza encalhará. O barqueiro é na verdade o seu coração. Se o seu coração comete um erro, o barco numa grande rocha se despedaçará. Assim, você precisa também de uma vara de bambu. Esta vara de bambu são as palavras da verdade. Ao descer uma forte correnteza, você precisa empunhá-la. Assim, conseguirá mudar o seu curso. As palavras da verdade significam o ensinamento de Buda. Buda se iluminou e proferiu as palavras da verdade. E o ensinamento de Buda se tornou uma mina de ouro. Esta mina de ouro sugere vários ensinamentos. Esta é outra expressão da verdade de Buda. Ela ilumina os seus dias. Ou, em outras palavras, são os frutos da misericórdia de Buda. Todos vocês, ouçam-me aqui e agora. Nunca se percam no caminho, agora e para sempre. A mão guia já foi acenada. Por favor, sigam esta alva mão e avancem sempre, sempre retos. Suas vidas não se limitam somente a este mundo. Elas possuem 3 aspectos: o passado, o presente, o futuro. Seus passados já se foram, ainda assim, seus erros permanecerão em seus corações. Esta é a razão pela qual vocês devem compreender os outros e, quanto a si mesmos, devem refletir sobre suas ações. Vocês e os outros não são distintos. Ao contrário, ambos são filhos de Buda, irmãos e irmãs. De hora em diante, amem-se mutuamente, nutram-se mutuamente, e é hora de se perdoarem mutuamente. Esta é a lei eterna, que permeia o presente e o futuro. Sim, de fato, é a luz na noite de trevas.
A noite de trevas deste mundo é inferno, e assim é também no outro mundo. Com a nossa descida a este mundo, o sol da verdade está programado para ascender. Agora estamos vendo o sol nascente. Ele lançará luz sobre o futuro para convidar os tristes ao reino búdico. Agora aqui eu comando. Não deverá haver conflito neste mundo. Não deverá haver desconfiança neste mundo. Não deverá haver crime neste mundo. Não deverá haver mau espírito neste mundo. Não deverá haver demônio no próximo mundo. Somente o mundo ideal. A utopia deverá ser concretizada. Todas as pessoas amam uns aos outros, vivem em harmonia, acreditam uns nos outros. Eis o mundo da utopia. Todos nós podemos ser a luz de Bodhisattvas. Creiam que a luz é real, creiam que o amor é real, creiam que a verdade é real. São esses os fatos a serem transmitidos. Nós, a luz de Bodhisattvas, nos unimos. Juntos trabalhamos para mantermos o correto coração e vivermos em sintonia com as palavras de Buda. Aqui nós juramos assim fazer. Oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Vós que estais dentro da minha alma, fonte da minha vida, luz da minha esperança, base da minha sabedoria, escudo da coragem minha. Vós que estais bem no fundo da minha alma, ó Espírito Guardião, ó Espírito Guia, ajudai-me no aprimoramento dia a dia, lapidai o meu coração dia a dia, guardai-me de todos os males, concedendo-me uma boa inspiração, corrigindo o rumo da vida dia a dia, e para melhor vivência minha, guiai-me dia a dia. Muito obrigado. Oração para exorcizar os maus espíritos. Ó Senhor, emprestai a vossa força. Ó Senhor, dai-me a força para exorcizar os maus espíritos. Ó Senhor, El Cantare, não há maus espíritos que se oponham ao Senhor, não há demônios que possam superar a vós. Ó Senhor, estai comigo. Ó Senhor, lutai comigo. Light, cross, light, cross, El Cantare, fight! Light, cross, light, cross, El Cantare, fight! Ó Senhor, muito obrigado pela orientação.
Prece da cura. Ó Senhor, é o cantar, sob vosso nome nada é impossível. Todos os espíritos do mal temem o Senhor, diante da vossa luz, todos os focos de doenças só têm a desaparecer. Ó Senhor, transformai a vossa luz em amor e curai as doenças. Em vós eu creio, ó onisciente, onipotente Senhor, Lamur, Tot, Rinchar Crown, Ofeles, Hermes, Gautama Siddhartha. Ó El Cantare, onisciente, onipotente Senhor, perdoai os nossos pecados, dai-nos a força, a coragem e a esperança para viver. El Cantare Healing. El Cantare Healing. Muito obrigado pela orientação. Sente-se com a coluna ereta, movimente os ombros e o pescoço para tirar a tensão. Fique em posição de prece, pois vou enviar luz antes de iniciar a reflexão. Harmonize a respiração calmamente. 幸福の科学指導霊団の光流れいる。幸福の科学指導霊団の光流れいる。幸福の科学指導霊団の光流れいる。幸福の科学指導霊団の光流れいる。幸福の科学指導霊団の愛の光流れいる、流れいる、流れいる、流れいる、流れいる。Que horas você acordou hoje? Quais os pensamentos que teve desde que acordou até agora? Será que não teve nenhum pensamento incorreto? Será que não agiu de forma incorreta? Não emitiu palavras negativas? Quando algo negativo aparecer no seu coração, é importante descobrir a causa e eliminar essa semente do mal. Reflita serenamente sobre si, desde o momento que acordou até agora.
Como foi a reflexão? Foram apenas 5 minutos, mas certamente uma luz tênue está saindo por trás de sua cabeça. É a sua aura. Talvez não tenha conseguido eliminar os pensamentos negativos de forma concreta. Mas acredito que, à medida que foi olhando para dentro de si, o seu coração foi serenando gradualmente. Certamente sentiu-se mais calmo. Gostaria que prezasse muito este sentimento de tranquilidade. Seria muito bom você conseguir, através desta prática, obter esta tranquilidade a qualquer momento. Se fizer desta prática um hábito, mesmo quando sentir que o seu coração foi fortemente perturbado, será capaz de fazer a reflexão no mesmo instante. Bastam apenas 3 a 5 minutos. Nestes 3 a 5 minutos, olhe calmamente para o seu interior. Pode ser até durante os intervalos do trabalho, pois serão apenas 3 a 5 minutos e ninguém vai perceber. Porém, somente isto vai fazer com que avance para uma grande purificação do seu coração. O tema de hoje é como vencer a tendência de querer sempre a atenção dos outros. Mesmo que de forma inconsciente, nós buscamos a atenção, o apoio, palavras positivas das outras pessoas e, até um certo ponto, isso não prejudica a nossa vida. Porém, quando isso se torna uma tendência constante, isso gera um apego e um grande sofrimento nas pessoas. É aquela vontade de ser reconhecido, aquela vontade de ser elogiado, é um desejo realmente insaciável. E hoje a gente vai ver como vencer essa tendência. Primeiro, existem 2 razões para que a vontade de querer ser apreciado, ou isso pode ser traduzido também como arrogância, essa sensação de ser o centro do mundo, que é uma pessoa que está sempre buscando a atenção dos outros, na verdade ela está sendo egoísta, no sentido de sempre buscar a atenção dos outros e ser o centro do mundo. Então, por que esse egoísmo ele acaba aparecendo? Por que existe esse desejo do ser humano de ser importante, de ser o centro da atenção? O primeiro motivo é que todo ser humano ele tem uma personalidade que é única de cada um. As almas são originadas de Deus, do Senhor Elcantari, e apesar de cada alma ser igual no fato de ser filho do Senhor Elcantari, de ser uma criação do Senhor Elcantari, cada alma tem uma personalidade, uma característica individual. Conforme o processo da reencarnação, essas almas vão se aprimorando e vão adquirindo determinada personalidade. A forma como cada pessoa desenvolve a sua individualidade é como uma flor num jardim. Se você olhar um jardim, as flores que estão lá, elas estão competindo entre elas. Qual flor é mais bonita, qual flor tem um aroma mais gostoso, e isso gera uma competição entre as flores. Mas ninguém critica elas. Por quê? Porque o fato de uma flor buscar ser bonita e ter um aroma bom não significa a destruição de outra flor. Na verdade, todas aquelas flores estão contribuindo para que o jardim seja bonito. Então, essa tendência de querer ser importante não necessariamente é algo ruim
até um certo ponto, porque cada pessoa tem a sua própria dignidade e deseja ser importante. Na verdade, esse é um motor que impulsiona a sociedade. Se as pessoas não quisessem ser importantes ou quisessem melhorar, receber elogio e ser útil, a sociedade não ia ter como se desenvolver. Então, é um desejo intrínseco da alma ter essa vontade de querer se desenvolver, de querer ser melhor, de querer se destacar. Isso é algo que não tem como a gente ir contra. Agora, qual que é o ponto de reflexão? Quando que a gente começa a observar que esse egoísmo ou essa vida autocentrada, ela começa a ser negativa ou ruim? É quando essa pessoa autocentrada, ela começa a prejudicar outras pessoas. Esse que é o ponto-chave de análise. O fato dessa pessoa ser autocentrada ou ela querer se desenvolver, isso está gerando uma felicidade maior para o todo ou não? Esse que é o ponto-chave. É uma questão de, por exemplo, seria uma tragédia se a felicidade de uma flor, voltando no exemplo do jardim, seria uma tragédia se o fato de uma flor prosperar obstruísse a felicidade de todas as outras flores. O jardim não ia ser bonito. Quando tudo pode e consegue coexistir e prosperar junto, então a autoafirmação ou esse desejo do ser humano se desenvolver, ele trabalha de forma positiva. Porém, quando alguém autocentrado começa a prejudicar a vida de outras pessoas, então ela se torna como se fosse erva daninha ou praga naquele jardim, e então começa a ter um efeito negativo nas pessoas em volta. E agora, falando sobre a solução para vencer essa tendência de querer sempre a atenção das outras pessoas, o primeiro passo é você ser um corredor de longa distância. Você não querer participar de uma corrida de 100 metros, mas sim uma maratona de 42 mil metros, uma maratona de 42 quilômetros. E para isso, você deve desenvolver as suas habilidades de forma silenciosa e gradativa. As pessoas que sofrem muito desse desejo de receber atenção, dessa vida autocentrada, na verdade elas estão sempre querendo a atenção dos outros e estão interessados apenas nos resultados. E isso acontece porque essas pessoas não estão satisfeitas o suficiente com a própria avaliação que elas têm delas mesmas. E como elas estão insatisfeitas com a avaliação delas sobre elas, elas querem então receber a avaliação de outras pessoas. Elas querem ter mais respeito e querem que as pessoas realmente reconheçam o verdadeiro valor dela. Mas a causa principal é que a própria pessoa não se valoriza. E esse é um ponto importante de hoje. Então, primeiro é importante que a gente sempre verifique se a gente está satisfeito com a nossa vida. Você está feliz da forma como você vive? Você está encontrando felicidade na forma como você conduz o seu trabalho? Você está satisfeito com a sua existência? Então é importante que você busque encontrar essas sementes de felicidade e você tenha essa consciência de abastança em relação à sua vida e a você próprio. É importante também que você desenvolva as suas habilidades de forma quieta e construa a sua força interior. E além disso, você deve também ter um objetivo de longo prazo muito claro. As pessoas que são autocentradas, o caminho mais perigoso para elas é ter buscar um prazer momentâneo, algo que é só momentâneo ao invés de algo que vai ser construído ao longo do longo prazo, ao longo de muito tempo, quando quer algo instantâneo, um prazer instantâneo ou até mesmo busca algo instantâneo. Esse é o caminho mais perigoso. Então, outra solução é que você consiga se devotar a algo por um longo período de tempo.
que você realmente tenha um objetivo claro e você pense, eu quero continuar fazendo esse meu trabalho por mais 20 anos, ou eu quero continuar estudando a verdade pela minha vida inteira, você deve buscar algo que você consiga devotar a sua vida toda. Porque se você estiver trilhando uma jornada muito longa, como por exemplo uma maratona, você não vai ficar preocupado se nos primeiros 1000 metros alguém fizer uma crítica a você, ou alguém avaliar você de forma negativa. Você vai simplesmente continuar correndo. Você vai continuar correndo porque foram só 1000 metros, ainda faltam 41.000 metros, então tem chão pela frente ainda. Quando você tem essa mentalidade de que tem chão pela frente, de que tem muito a ser feito ainda no meu trabalho, na minha vida, essas pequenas avaliações que as pessoas fazem de nós não serão mais tão importantes como se comparado ao tempo e à vontade que você tem que se dedicar, que você quer dedicar a algo de um longo período de tempo. Então, esse foi o ensinamento de hoje, como vencer a tendência de querer sempre a atenção dos outros. A gente viu as causas principais de sempre querer a atenção das outras pessoas e também como resolver essa tendência. Esse foi o programa de hoje. Agradeço a sua presença e tenha uma ótima noite.